Oi, Maria, tudo bem? Oi, Mauro. Mauro, foi um presente esse, hein? Eu assisto muitas vezes você, mas nem sempre eu tenho condições de assistir ao vivo, né? Ah, A que bom. parte do mas agora eu assisti uma boa É parte. isso aí, É que bom. uma delícia, né? Uma Uma delícia. delícia no Maria, sentido de ver o ânimo e a energia dessa figura. não é demais, né? Maria Demais. Maeno estudou na Faculdade de Medicina da USP e integrou o CAOC, que era o Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina, né, Maria? E lá que a gente se conheceu. Você como Fui a, ativista e fui a primeira presidente mulher do centro do acadêmico. CAOC? Ah, não É, sabia. Que ano você foi presidenta? olha, agora eu não me lembro mais, Mauro, deve ser 80, não me lembro mais, eu Na estava no virada dos quinto anos ano. 70 para os anos 80, Ah, ali. sim, Quando exatamente. a gente estava ali militando de fato. Então, a Maria Maeno é médica formada na Faculdade de Medicina da USP, foi presidenta do CAOC, o Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina, fundamental na luta de resistência à ditadura e no movimento estudantil daquela época, né, da final dos anos 70, início dos anos 80. Ela fez mestrado e doutorado, aí já não pela Faculdade de Medicina, mas pela Faculdade de Saúde Pública, é pesquisadora do Fundacentro, do Ministério do Trabalho e Emprego, vamos falar sobre o Fundacentro depois, daqui a pouquinho, é integrante também do Instituto Walter Lezer, da Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e do Núcleo Semente Saúde Mental e Direitos Humanos do Instituto Sete Sapiência. O tema de Maria Maeno é a questão da saúde no trabalho. Maria, primeira questão. Olha, eu estou nesse mundo, trabalho há muitos anos. Eu nunca vi tanta gente adoecida nesse mundo do trabalho como eu vejo hoje, né? Assim, estresse, depressão, ansiedade, mas ansiedade num nível que paralisa as pessoas, né? A gente tem uma deterioração também muito forte nas relações de trabalho, chefias cada vez mais brutais, incrível, né? A gente achando que no século XXI o mundo ia ser tão melhor, não, não é melhor, é pior, né? Chefias, relações de trabalho muito brutalizadas, e isso faz com que a saúde mental, emocional e física, me parece que a gente tem uma epidemia de crise de saúde no mundo do trabalho hoje. É isso? Olha, sem dúvida. A relação, Mauro, entre o trabalho e a saúde, ela sempre esteve presente, né? Então, a gente vai pensar agora nas doenças chamadas ocupacionais, aquelas doenças de silicose, que tem o problema do pulmão, tem a intoxicação por chumbo, tem doenças que são, digamos, mais visíveis, mais detectáveis, né? E sempre essas doenças pegaram os acidentes de trabalho também, com óbitos, inclusive, né, graves e com sequelas incapacitantes, sempre pegaram a classe trabalhadora de chão de fábrica, como se diz. Trabalhadores mais menos visíveis para a sociedade, né? E a primeira vez que nós tivemos uma eclosão de doenças relacionadas ao trabalho e que pegou a classe média, inclusive jornalistas, etc., foram as lesões por esforços repetitivos. Não sei se você tem essa lembrança, na década Lembro. isso da Lerdort, na década de 80 e 90. Então, eclodiram onde? Nos É isso bancos, aqui, né? Computador, máquina de exatamente, escrever, dores aqui terríveis, né? que pegava muita gente da classe média. Mas antes disso, a classe trabalhadora já sofria desse problema porque tinha linha de montagem, por exemplo, linha de montagem rápida, que nem sempre exigiam um esforço físico, mas sim a destreza, a velocidade e, sobretudo, a falta de tempo de recuperação, né? Então, as jornadas prolongadas, sem tempo de recuperação, de pausas, eram as causas principais das lesões por esforço repetitivas, ditadas, essa organização e gestão do trabalho não são por acaso, né? O que você fala hoje é a mesma coisa, é a organização e a gestão do trabalho que tem o objetivo principal de explorar ao máximo a força de trabalho, ao máximo a força de trabalho, inclusive com a adesão, muitas vezes, subjetiva do trabalhador e da trabalhadora.
Então, muitas vezes, a pessoa que está sendo exploradíssima, ela se sente cada vez mais importante para a empresa, muitas vezes. Ou então não tem mais jeito, é assim mesmo. E assim vai, e, obviamente, isso tem problemas físicos e psíquicos, como você bem levantou. Mas isso já é uma coisa antiga, é que hoje aparece muito, inclusive de forma meio generalizada, entre os trabalhadores com quem nós convivemos, nós mesmos, né? Inclusive, nossos pares, etc. Então, é isso. Não, e aí, o que eu constato, e conversando também com psiquiatras, é assim, você tem uma epidemia de medicação psiquiátrica no país hoje. Eu frequento círculos, Maria Maeno, em que 70% das pessoas estão tomando remédio para ansiedade, ou para depressão, ou para transtornos psíquico-emocionais diversos. Exato. Afora a discussão da extrema medicalização que existe no país, mas você tem razão, quer dizer, esse é um indicador importantíssimo para a gente ver que as pessoas estão adoecidas. Agora, existe um esforço da classe patronal para dizer o seguinte: olha, está todo mundo maluco, está todo mundo ansioso e tal, então isso não é do trabalho. Só que quando a gente vai analisar o processo de trabalho, as atividades de trabalho, como nós trabalhamos dia e noite sem desconexão, né? Nós que somos da área de serviços, né? Nós trabalhamos o tempo todo sem a desconexão. Hoje existe a figura do direito à desconexão, né? Então, nós vemos que o trabalho determina a nossa vida. E veja só, num sistema em que o trabalho, a primeira coisa que você pergunta é o que você faz, né? Bom dia, Mauro, o que você faz na vida? Primeira coisa que você pergunta, não é qualquer coisa, como é sua família, não é isso. É como você trabalha e o que você faz. Então, numa sociedade em que o trabalho tem este valor no sentido de caracterização, mas não no valor no sentido de reconhecimento da importância do trabalho na produção de riquezas, isso nós não temos, né? Então, num mundo como esse, o trabalho é determinante no nosso modo de vida. Veja só que coisa interessante. Os trabalhadores que acordam às 3h30 da manhã, o domingo deles vai até uma certa hora, não é? Uma certa hora eles dormem, porque senão eles têm que acordar às 3h30 da manhã. Então, o trabalho dita a nossa forma de vida, o nosso lazer, nosso tempo de lazer, nossa forma de lazer. Hoje eu não posso, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Enfim, é isso. Então, o trabalho é determinante, central na vida e na saúde das pessoas. Eu entrevistei aqui recentemente, puxa, como é que é o nome dele? Desse movimento do Vida... o Rick Vat. O Rick, do Vat. Vida Além do Trabalho. Vida Além do Trabalho. De milhões e milhões de pessoas que, como ele, atualmente ele é um ativista hoje, não está mais nisso, mas que trabalham como balconista, trabalham no setor do comércio e que tem jornada 6x1. E aí me chamou muito a atenção ele dizer o seguinte: eu trabalhava 6x1 e entrava à tarde. Quando a minha chefe me dizia para eu começar de manhã, era um terror, porque, na verdade, esse meu um dia, que era quase que um dia e meio, ele estava cortado. Ele era só um e menos que um, porque eu precisava ir dormir cedo para ir trabalhar no dia seguinte. Então, assim, a vida é pautada pelo trabalho. E com o advento da plataformização do trabalho, que vai se expandindo, plataformização, gente, não é um negócio apenas do motorista de aplicativo, do motoqueiro do iFood, do ciclista, não, do Uber, do 90, não. A plataformização está se espalhando. Você, de fato, né? Eu falei para o Rick aqui, Rick, 6x1, né? Quem trabalha no universo das plataformas é 7x0. Não para, Maria. O que eu vejo de gente que trabalha sem parar, sem entrega, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a licença materna, não tem direito a nada, não tem direito nenhum. Nós que temos nossa formação, formamos-nos juntos ali, uma formação marxista, né? Sonhávamos com a utopia socialista e comunista. Uma questão para nós era, puxa, o mundo vai ser um mundo com menos trabalho. Nós vamos trabalhar 4 dias por semana. Né? O Marx falava isso, né? No comunismo, você vai ter, né, pouquinho tempo de trabalho e muito tempo para as artes, muito tempo... Nada, é o contrário. A criação, né, Mauro?
Para criação, para mente humana, né? Para a mente humana criar coisas legais para a humanidade, pensamentos, reflexões, etc. Nós não temos isso. E a gente vê coisas assim na área de saúde do trabalhador, há poucas décadas, muitas pessoas acreditavam que a tecnologia nos permitiria trabalhar melhor, trabalhar menos. Mas o que nós vimos é a apropriação dessa tecnologia pelo capital, para que a gente trabalhe cada vez mais, cada vez menos com menos gente com direitos, e a grande maioria sem direitos. E ainda capturadas no sentido de achar que isso é bom, né? De achar que isso é uma coisa. Eles têm liberdade, então. Claro que depois de um certo tempo, as pessoas caem na real. Mas isso é vendido dia e noite, a liberdade de trabalhar quando você quiser. E se quando você quiser, como você falou, são 7 dias por semana. Né? Então, eu acho que a gente está numa situação em que nós temos que fazer frente a essa ideia, né, de que o trabalho é um trabalho que é flexível, então isso favorece o trabalhador, que não é verdade. O contrário também não, quer dizer, os horários rígidos, aquela coisa de 6 vezes por semana, 5 vezes por semana, quer dizer, nós temos que partir hoje para uma diminuição do trabalho em termos de jornada de trabalho diária, nós temos que... E também a alternância na semana. A gente já vê economistas falando isso. O Márcio Postman, eu me lembro que ele falava e escreveu isso, sobre a possibilidade de diminuição, né, da jornada de trabalho. Então, esse VAT, movimento Vida Além do Trabalho, viralizou, né? Muito por causa disso, que as pessoas se encontraram, se viram, se identificaram com esse movimento. Eu tenho muita vontade de conhecer o Rick, não o conheço, mas eu tenho muita vontade de conhecer. A entrevista com ele aqui foi maravilhosa. Eu assisti. Nossa, assistiu? Assisti. Não é? Figura, né? Figura. Muito, muito. Uma capacidade de reflexão, né? De criação desse movimento. E o acaso, e o inesperado, né? Ele não achava que ia viralizar tanto, né? Mania, explica para mim, você que está nesse universo, né, de saúde do trabalhador e da trabalhadora há muito tempo, a gente fala saúde do trabalhador e da trabalhadora. A gente já entrou no tema aqui, mas do que exatamente a gente fala debaixo desse termo, saúde do trabalhador / trabalhadora? Então, muitas pessoas vão falar, mas qual a diferença entre saúde do trabalhador e a saúde do adulto? Afinal, a maioria das pessoas é de adultos, né? Mas não é, é um campo de atuação sobre os diversos aspectos da relação trabalho e saúde, Mauro. Sobretudo aquelas condições sobre as quais as atividades de trabalho se determinam. Nós sabemos que o trabalho determina a ocorrência de acidentes e doenças, e quando não são doenças, sofrimento. Como é o trabalho hoje, um trabalho dominado pelos interesses econômicos e não pela realização, nem pela possibilidade de realização, né? Então, o campo da saúde trabalhadora é um campo amplo, que pega desde essa parte de estudar o trabalho e falar, bom, esse trabalho adoece, nós temos que ter um trabalho que promova a saúde, como, aliás, diz a Constituição Federal, quando fala da saúde, fala que as políticas econômicas e sociais têm que visar a redução de danos à saúde, Mauro. Veja só, então não é para aumentar a lucratividade, em primeiro lugar, não é para visar o bem-estar nosso, o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí a gente estuda e discute, cada um tem vários campos de atuação, né? Nós pensamos em trabalhadoras domésticas, ambulantes, entregadores de aplicativos e outros plataformizados, catadores de material reciclável. Isso eu estou falando dos próprios coletores de lixo, né? E isso eu estou falando daquelas atividades que sempre foram muito precarizadas, que fazem parte da base da pirâmide social, né? Mas essa precarização não se dá, como você falou mesmo, que você conhece muita gente, inclusive provavelmente da sua categoria, jornalistas, comunicadores, etc., que também estão com sofrimento importante. E pode ter certeza, não é somente um problema psíquico, não. E também a falta de tempo que a gente tem para cuidar da nossa saúde também leva ao aumento de doenças crônicas também. Sabe? Sim. Então, mesmo esses trabalhadores que
classicamente são trabalhadores do mercado formal e que são pessoas com direitos, inclusive, trabalhista e tal, eles também estão sofrendo um processo de precarização enorme da vida deles. Então, a organização e gestão do trabalho, como eu disse, visa explorar a força de trabalho ao máximo e prevendo uma obsolescência programada, conceito que a gente usa para coisas, né? Mas que se aplica hoje aos seres humanos. A gente sabe quando a pessoa vai pifar. Né? Então, porque tudo é muito previsível, os acidentes são previsíveis, os adoecimentos são previsíveis, na sua grande maioria. Então, é isso, a gente se ocupa um pouco disso, quer dizer, você vê como a política e a economia, a sociedade e a saúde se misturam, e é esse conceito que a Organização Mundial da Saúde também apregoa, né? Não é, a saúde não é um pedacinho só da vida. Sim. Então, você teve os 3 governos e meio do PT, depois Temer, depois Bolsonaro, agora volta do governo do presidente Lula, Lula 3. Como é que esta agenda, saúde do trabalhador, entrou ou saiu, ou deixou de entrar na agenda nacional, né, na agenda brasileira, nesse período? Olha, se você for ver, você não vê pessoas do núcleo duro dos governos, do núcleo duro dos sindicatos e do núcleo duro da sociedade falarem sobre saúde do trabalhador. Fica um pouco uma coisa diluída. É como se a saúde trabalhador... sabe a sensação que eu tenho? Um pouco da naturalização de acidentes e doenças do trabalho. Mas é pressuposto que quem trabalha em determinadas condições pode ter determinados acidentes ou doenças. E isso não é verdade. Isso faz parte. Isso é porque nós não conseguimos fazer com que a sociedade, ou com que nós mesmos encaremos este desafio como um desafio central na nossa vida. Veja só, a fome sempre existiu no Brasil, sempre. E a fome era tida como uma coisa quase que inerente ao povo brasileiro, quase que inerente ao Brasil. Até que em 2003 o governo Lula colocou a fome como uma questão central a ser combatida. E como é que ele fez como uma questão central? Não foi somente no discurso. Ele fez no discurso também, porque é importante que as pessoas se apropriem disso, inclusive do ponto de vista subjetivo, falando, não, fome é inaceitável na nossa vida, né? E ele tomou medidas importantíssimas. Então, ele criou, por exemplo, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que envolvia todos os ministérios, Mauro, praticamente todos os ministérios, falando o seguinte, sabe aquela coisa que o presidente Lula fala? O pobre tem que entrar no orçamento, o pobre tem que entrar na equação. Ele fez o pobre e a fome entrarem em todos os ministérios. Então, o Ministério da Economia, do Meio Ambiente, da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, da Indústria e Comércio, todos eles tinham que pensar na questão da fome e prever no orçamento ações em relação a isso, para a promoção da segurança alimentar e nutricional. Então, o que nós precisamos é que a saúde do trabalhador seja abordada, seja vista da mesma maneira. Não é aceitável que nós tenhamos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho que são preveníveis. Então, é isso que nós estamos discutindo. Nós temos que colocar no núcleo duro da sociedade, incluindo o governo e trabalhadores também, e da sociedade como um todo isso. Então, nós estamos propondo a criação do Sistema Nacional de Saúde e do Trabalhador e da Trabalhadora, o SINAST, que envolva todos os ministérios. Não é um ministério ou outro, são todos os ministérios. Então, a saúde do trabalhador, ela também tem que ter lugar no orçamento, no planejamento do Ministério da Fazenda, do Ministério do Turismo, do Ministério da Indústria e Tecnologia. Porque quando você tem imagino que correria em paralelo com o SUS, então? Não, de jeito algum. Não? O SUS é fundamental, porque o SUS, ele é um sistema que é, digamos, ele tem atribuições constitucionais e legais e de demais leis, né, na saúde do trabalhador. Então, o SUS é uma coisa central, o sistema central. E o fortalecimento do SUS, ele é central na saúde do trabalhador, só que ele não dá conta.
Ele não dá conta, ele não consegue sozinho, e não tem conseguido, a gente tem visto isso durante essas décadas, não tem conseguido fazer diminuir o número de acidentes e doenças, por exemplo, que são Não consegue. preveníveis. Não Não consegue. consegue porque nenhum sistema consegue, por mais poderoso que seja. Nós temos que ter o envolvimento de todos os ministérios nisso. E é nisso que nós estamos falando, que é o sistema. É a mesma coisa que você falar que a fome deveria ser incumbência exclusiva do Ministério do Desenvolvimento, e já esqueci agora, Do MDS, do social. Desenvolvimento Social, é. MDS. Isso. Então, MDS. não é, ele coordena esse sistema, mas ele não é responsável sozinho. Ele está integrado e atuando em conjunto com todos os outros ministérios, e puxando os outros ministérios, com orçamento, tudo, puxando os outros ministérios para que a fome seja combatida. Então, mas no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma, teve duas decisões sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Sim. Essas políticas, ou essas decisões do segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, impactaram efetivamente na saúde do trabalhador e trabalhadora do país? Então, essa é uma coisa interessante, porque são duas políticas, de fato. Uma política se chama Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, e é fruto de um acordo entre governo, trabalhadores e empresas, né? E é um programa que não vai ao fundo da questão, não toca na discussão da organização do trabalho, obviamente, porque tem uma composição lá, que é uma composição que foi um acordo, né? Foi um acordo. Então, mas tem coisas interessantes lá, tem planos, por exemplo, integração de sistemas de informação da saúde, do trabalho e da previdência. Lá está essa integração. Até hoje nós não temos nenhuma integração, aliás, nenhum diálogo e sequer muitas vezes acesso. Por exemplo, os dados da Previdência Social, nós não temos acesso aos microdados, né? Uhum. Então, muita coisa é colocada hoje na Receita Federal, no E-Social. Então, as condições de trabalho, a empresa autodeclara, Mauro. A empresa fala, olha, eu tenho... o E-Social pergunta, né, se ele expõe os trabalhadores a determinadas substâncias químicas, a determinados agentes físicos, inclusive na organização e gestão do trabalho, se ele submete os trabalhadores à pressão, para que os trabalhadores trabalhem mais rápido. Então, obviamente, nós sabemos que as empresas dificilmente colocarão sim em alguma coisa dessa, a não ser que seja uma coisa muito evidente. Uma empresa química, ela tem que ter algum produto químico, certamente. Mas tem uma série de coisas, e esses dados que vão para a Receita Federal não são acessíveis também a gente. Então, essa integração dos sistemas de informação seria uma coisa importante e é prevista nessa política, mas não acontece. Agora, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora diz respeito ao Sistema Único de Saúde. E aí é uma política que deve ser fortalecida cada vez mais, e é uma política que significa o fortalecimento do SUS em todos os aspectos. Um SUS realmente público, que possa fazer isso, que possa trabalhar pela saúde como um todo e pela saúde do trabalhador. Então, não são incompatíveis. Eu acho que esse sistema teria que ter uma coordenação, né, geral e com o SUS muito forte, senão ele não funciona. Perfeito. Maria, deixa eu te perguntar uma questão. Está um negócio de selo, de certificado, virou uma febre isso. Não é recente, nos anos 90 começou essa história, né? Great place to work, né? Melhores lugares para trabalhar. Então a empresa vai lá, ganha selo, ganha isso e aquilo. Saiu mais um. Eu estou falando com esse tom de ironia, mas de repente é minha ignorância, eu não saber do benefício que essas certificações trazem. Agora foi aprovada uma lei, agora, esse ano ainda, certificado de empresa promotora da saúde mental. Isso, de fato, tem alguma relevância? Ajuda ou não a saúde do trabalhador e da trabalhadora? Olha, esta questão dos selos, como você falou, que já vem desde a década de 90, é uma coisa que foi feita para o mercado de trabalho, foi feita para o mercado das empresas, né? Para que as empresas se sobressaiam, para que as pessoas falem do ranqueamento, qual a empresa melhor para se trabalhar, etc, etc, né?
Então, é feito muito com um objetivo mercadológico. E isso não é possível ser transplantado para a área de saúde do trabalhador. Eu vou te dar um exemplo, que houve um selo verde para usinas de cana-de-açúcar, para grandes usinas da cana-de-açúcar. Você se lembra, na época, que havia mortes aqui, em Ribeirão Preto, aqui na região do interior de São Paulo, inclusive, que era uma região rica no geral, mas que explorava ao máximo os trabalhadores. Os trabalhadores cortadores de cana manual morriam, né, de exaustão, da exaustão física. E aí criou-se, depois de um certo tempo, o selo verde. E aí, esse selo verde foi dado para várias empresas, né? Inclusive tinha problemas naquilo lá, tinha auditoria externa, não era auditoria fiscal do trabalho do governo. Terceirizou-se a auditoria, inclusive, né? Um outro problema. E aí o Ministério Público do Trabalho foi atrás de várias denúncias e foi atrás de algumas dessas empresas certificadas e constatou que essas empresas tinham problemas enormes de condições de trabalho. Quer dizer, não tinha, era selo verde para inglês ver. Então, esse selo, geralmente, é para inglês ver. Essa lei que você se refere é a Lei 14.831, que foi agora aprovada em 2024. Então, por exemplo, fala da promoção da saúde mental, implementação de programas de promoção de saúde mental, de oferecimento de serviços psicológicos, etc. Não toca na questão central, que é a organização e gestão do trabalho, que é o que adoece. Não é promoção, não é treinamento. Você vai treinar como as pessoas para não adoecerem mentalmente. Como é que você vai fazer com que as pessoas sozinhas, né, elas promovam a sua saúde, se elas não têm condições? Então, eu diria para você que esta é mais uma forma de individualizar o adoecimento, dizendo o adoecimento não é da empresa, não é do sistema, o adoecimento é seu, trabalhador. Você que adoeceu, você é mais fraco, você tem problemas, você é você. Né? Então, essa lei é uma lei que, na minha opinião, não avança nem um pouco. E se a gente for pensar nas empresas grandes adoecedoras, neste momento, muitas delas já têm tudo isso. Esses programas, então, com relaxamento. Esses selinhos todos, né? Todos, na verdade, já tem. Então, essa certificação, ainda a lei fala que essa certificação pode ser utilizada para fins de propaganda, para campanhas publicitárias, etc. Então, isso visa o mercado, na minha opinião. E então acho que a gente não pode cair nessa cantilena, que é uma cantilena antiga, e temos que trabalhar de outra maneira. A promoção da saúde do trabalhador, ou da saúde mental do trabalhador, ela depende de mudanças estruturais no trabalho. Como trabalho, como o Rick fala, nós não podemos ter jornadas. Quem é que pode ter saúde mental? 7 dias por semana, 6 dias por semana, direito a desconexão, inclusive no período de lazer, de repouso. Não tem nem lazer, né, Mauro? Olha só que tristeza. Quem é o autor, ou no caso, a autora desta lei do tal do certificado empresa promotora da saúde mental? Aguenta. Maria Arraes. Isso, a deputada Maria Arraes. Neta do Miguel Arraes, que foi um protagonista das lutas dos trabalhadores, dos canaviais, né, dos trabalhadores do campo lá, nos anos 60, lá em Pernambuco. Não dá para dizer nem que seja uma pessoa de esquerda, mas é de Solidariedade. A Marília Arraes, que foi do PT, também está lá no Solidariedade. Nem é propriamente gente de esquerda, mas é uma tristeza que seja uma neta de Arraes a proponente de uma lei como essa. Sim, muitos projetos de lei são assim mesmo, Mauro. Você tem lobbies de empresas, de estruturas ligadas ao sistema financeiro, que incentivam esse tipo, promovem esse tipo de projeto de lei. Então, os nossos deputados, muitas vezes alguns, têm até boa intenção, só que muitas vezes os projetos de lei que eles promovem não são projetos de lei que fazem avançar. Maria, deixa eu te perguntar uma questão para a gente. Estamos caminhando para o fim, vamos encerrar, mas antes quero te perguntar uma questão, que é assim, está aí na sua legenda, né? Maria Maeno
pesquisadora do ou da Fundacentro. Da Eu sempre falei Fundacentro. do Fundacentro, mas é da Fundacentro, né? Da Fundacentro. Explica para nós o que é a Fundacentro. A Fundacentro é um órgão de pesquisa em saúde, em segurança e saúde do trabalhador, que foi muito importante já no passado, é importante ainda, porque formou muitas pessoas, no nosso meio muito conhecida, travou batalhas importantes, fez muitas pesquisas, estudos e faz ainda em várias áreas da saúde, de condições, sobre condições de trabalho que acabam adoecendo e acidentando trabalhadores. E é uma fundação ligada ao Ministério do Trabalho. E cada vez mais vem trabalhando no sentido de se integrar às outras políticas, aos outros setores, porque nós entendemos que a saúde do trabalhador, ela, como eu disse, ela é intersetorial, ela é uma questão que perpassa todos os ministérios, todos os segmentos da sociedade, né? Então, quando a gente fala de orçamento, eu sempre ouço você falando do orçamento, redução de gastos, isso é geral, né? Mas tudo isso tem repercussões sobre a segurança e saúde dos trabalhadores, porque os cortes de gastos representam o menor cuidado com a saúde do trabalhador, sem dúvida alguma. Isso acontece direto. Para aumentar a produtividade, as empresas afrouxam os sistemas de proteção do trabalhador, sejam eles quais forem, né? E quando acidentes de grandes proporções acontecem, o que acontece? Porque os de pequena proporção ninguém nem sabe, mas os de grande proporção, as culpadas são as vítimas, né? E as empresas imputam negligência ao trabalhador, como se o trabalhador tivesse que driblar diariamente com sua destreza, habilidade. O trabalhador não é Indiana Jones, entende? Não é nem tem a sorte de Indiana Jones. Então, o trabalhador ele tem que trabalhar num ambiente seguro. E é isso que a Fundacentro estuda e atua na construção de políticas públicas. E a nossa Fundacentro, Mauro, ela está com um número muito pequeno de pesquisadores e tecnologistas. A área administrativa nós não temos mais suporte também. Foi um desmonte muito importante que ocorreu e nós não temos ainda nem sequer a perspectiva de um concurso. Tem saído concurso sempre para um lado, para outro, para auditores fiscais, inclusive do Ministério do Trabalho, que são muito importantes também, mas nós não tivemos uma vaga, nenhuma promessa de concurso aqui para a Fundacentro. Então, nós estamos fazendo um grande esforço para que a nossa instituição ela sobreviva, porque ela não tem condições de continuar suas atividades tão importantes se não tiver esse olhar, essa sensibilidade do governo para que haja um concurso o mais rapidamente possível. E, até o dia 31 de agosto, isso tem que estar definido, senão não entra no orçamento para o concurso do ano que vem, 2025. Perfeito. É só 2026. Então, nós temos que urgentemente apelar para o governo para que realmente esse concurso seja feito, seja publicado. Então, esse é o apelo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo mais um apelo também. Bom. Sabe que no dia 28 de abril é o dia em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. E este ano nós fizemos um belíssimo evento promovido por várias instituições lá na Praça Vladimir Herzog, em São Paulo. Né? Uhum. E lá foi construída uma obra coletiva, uma árvore da vida, com as mãos vermelhas e amarelas, vermelhas e verdes dos presentes. Então, todo mundo colocou as mãos e construiu uma árvore, que foi uma iniciativa, uma concepção da Laura Andreato, inclusive. Né? Então, foi muito interessante isso. É uma obra lindíssima, que está por aí num tecido, e nós queremos que o presidente Lula coloque a sua mão também junto às nossas, para que dê prioridade para a questão da saúde do trabalhador, e que essa obra vá para o acervo de obras do Palácio do Planalto. Então, esse é um apelo que nós estamos fazendo ao presidente Lula também, que ele dê atenção à questão da saúde do trabalhador, assim como deu e dá para a questão da fome. Então, é isso. Maravilha, nossa, Maria Maena, muito boa essa conversa, muito bom te rever. Depois a gente falou algumas vezes pelo WhatsApp, mas estamos nos vendo ou revendo, né, pela primeira vez depois de tantos anos, né, lembrança boa da sua liderança sempre alto astral no movimento estudantil lá da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E você na Casper Libero, né, Mauro? Eu na Casper Libero, jornalista. Batalhando também, né? Legal. Todo mundo com muitos sonhos, e o bom é que nós continuamos com muitos sonhos e muita atuação.
Eu acompanho o teu trabalho, é um trabalho magnífico, gosto muito. Então, obrigado. Acho que o Genuíno falou bem, né? Ele que é de uma geração anterior à nossa, ele falou isso, né? O importante é continuar sentado do mesmo lado da mesa, né? Acho que nós continuamos, né? exatamente, continuamos, certamente. Muito obrigada, Legal. então, Mauro. Obrigado, Maria. Grande abraço. Um grande abraço.